Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje iremos falar do tema Ponto de venda, configuração de parâmetros. Todos os menus do SIG possuem configurações a serem realizadas. Hoje iremos apresentar todos os parâmetros do menu Ponto de venda. Seu acesso se dá através do menu Home, Administrativo, Configuração de parâmetro. Ao acessarmos, iremos em Filtros, Categoria, Ponto de venda e clicaremos em Pesquisar. Ao pesquisarmos, foram encontrados 10 parâmetros vinculados ao menu Ponto de venda. Agora, irei exemplificar um a um dos parâmetros encontrados. Primeiro parâmetro: exige número cartão no recebimento manual de PDV. Mais opções: configurar. Define se o regional vai obrigar o preenchimento do número do cartão no recebimento do PDV. O que significa isso, pessoal? Se no ato de um recebimento de cartão de forma manual no PDV, o atendente terá obrigatoriedade de preencher o número do cartão ou não. Caso definido como sim, será obrigatório informar o número do cartão. Caso preenchido como não, não será obrigatório informar. Máximo de dias para pagamento com data retroativa. Mais opções: configurar. Define o máximo de dias para pagamento com data retroativa. O valor padrão do parâmetro é definido em dias. Nesse exemplo, está configurado para 10 dias, mas também o seu valor será configurado aqui de acordo com a necessidade de cada regional. Necessita de supervisor para abrir o caixa. Mais opções: configurar. Define se será necessário autorização do supervisor para a abertura dos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. O valor padrão do parâmetro é definido em sim e não, e o regional irá replicar as informações para cada unidade de acordo com a necessidade. O que significa isso, pessoal? Toda vez que o atendente for realizar a abertura de um caixa, ele aparecerá uma tela solicitando autorização do supervisor, onde o supervisor irá informar a sua senha e o seu login para autorizar a abertura desse caixa. Caso o parâmetro definido como sim, todas as vezes que for realizada uma abertura, será necessário essa autorização. Caso definido como não, o atendente conseguirá realizar a abertura sem autorização do supervisor. Necessita de supervisor para entrada de valores? Mais opções: configurar. Define se será necessário autorização do supervisor para a entrada de valores nos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. Valor padrão do parâmetro também definido em sim e não, e o regional irá replicar essas informações para suas unidades operativas de acordo com a necessidade. Esse parâmetro define se toda vez que for realizada uma entrada de valores, o supervisor terá que autorizar sim ou não. Se definido como sim, toda vez que for realizada a entrada, ele terá que dar a sua autorização, informando o seu login e incluindo a sua senha. Caso informado como não, o atendente consegue realizar a entrada de valores sem a necessidade de autorização do supervisor. Necessita de supervisor para se tornar baixa? Mais opções: configurar. Define se será necessário autorização do supervisor para se tornar baixa nos pontos de vendas nas unidades operativas do departamento regional. Valor padrão do parâmetro também definido em sim e não, e o regional irá replicar esses valores para as suas unidades operativas de acordo com a necessidade de cada uma. Esse parâmetro irá definir se será necessário autorização cada vez que for realizado um estorno de baixa. Caso definido como sim, ao estornar uma baixa, o supervisor terá que informar o seu login e senha para autorizar a ação. Caso informado como não, o atendente conseguirá prosseguir com o estorno da baixa normalmente. Necessita de supervisor para fechar o caixa? Mais opções: configurar. Define se será necessário autorização do supervisor para fechamento dos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. Valor padrão do parâmetro também definido em sim e não, e o regional irá replicar para suas unidades operativas de acordo com a necessidade de cada uma. Este parâmetro define
que ao realizar o fechamento dos caixas, será necessário a autorização do supervisor, definido como sim. Ao realizar o processo de fechamento, o supervisor irá autorizar informando seu login e sua senha para que a ação seja finalizada. Caso informado como não, o atendente consegue realizar o procedimento normalmente. Necessita de supervisor para a reabertura do caixa? Mais opções, configurar. Define se será necessário autorização do supervisor para a reabertura do caixa dos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. Valor padrão do parâmetro também definido em sim e não, e o regional irá replicar essas informações às suas unidades operativas de acordo com a necessidade de cada uma. Define se ao realizar a reabertura do caixa será necessário a aprovação do supervisor. Caso definido como sim, para realizar a reabertura, o supervisor terá que informar o seu login e sua senha autorizando a ação de reabertura. Caso informado como não, o atendente consegue prosseguir com a reabertura normalmente. Necessita de supervisor para a saída de valores? Mais opções, configurar. Define se será necessário autorização do supervisor para a saída de valores dos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. Valor padrão do parâmetro também definido em sim e não, e o regional irá replicar os valores para suas unidades operativas de acordo com a necessidade de cada uma. Significa que, se definido como sim o parâmetro, será necessário a autorização do supervisor para o lançamento da saída de valores, sendo necessário que ele informe o seu login e senha autorizando a ação. Caso informado como não, o atendente consegue prosseguir com a ação normalmente. Permite abrir mais de um caixa na mesma máquina ao mesmo tempo? Mais opções, configurar. Define se nas unidades operativas do departamento regional será permitido abrir mais de um ponto de venda em uma mesma máquina ao mesmo tempo. Caso o valor padrão do parâmetro seja definido como sim, será possível eu ter mais de um PDV aberto na mesma máquina. Por exemplo, eu tenho o caixa 001 aberto na minha máquina e também terei o caixa 002 aberto na mesma máquina ao mesmo tempo. Caso definido como não, eu poderei ter apenas um PDV vinculado a uma máquina. Valor padrão do parâmetro também definido em sim e não, e o regional irá replicar essas informações para suas unidades operativas de acordo com a necessidade de cada uma. Permite reabertura de caixa? Mais opções, configurar. Define se será permitido reabertura de caixa dos pontos de venda das unidades operativas do departamento regional. O valor padrão do parâmetro é definido em sim e não, e o regional irá replicar essas informações às suas unidades operativas de acordo com a necessidade de cada uma. Bom, pessoal, sobre configurações de parâmetros do menu ponto de venda, eram essas informações que eu gostaria de repassar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês nas próximas videoaulas.